Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Matos e estou de volta para darmos continuidade à nossa lição, a lição de número 4. E hoje nós vamos estar concluindo essa lição, a lição de número 4, com o tópico 3 e 4 e a conclusão. Mas antes eu quero mandar um abraço para nossa irmã Silvana Ferraz, telefone 7219, nosso irmão Leandro, telefone 0738, e também um abraço para nossa irmã Sinara, telefone 2672. Deus continue abençoando grandiosamente nossos irmãos. Muito bem, queridos. O tópico de número 3 da nossa lição trata de um caráter resiliente. Após perder a posse de 2 poços, Isaac não desistiu. Mais do que resistente, ele foi resiliente. O que é resiliente, amados? Eu sei que certamente você que já leu a sua lição e, quem sabe, ficou um pouco duvidoso sobre essa palavra. Então, resiliente é a capacidade que uma pessoa tem, que o indivíduo tem e apresenta após algum momento de adversidade, conseguindo se adaptar ou se superar, evoluir de modo positivo diante dessa situação. Em outras palavras, ou numa palavra só, significa elasticidade. Muito bem. Então este termo resiliente se emprega adequadamente a Isaac, porque diante de tantas circunstâncias negativas, diante de tantos momentos de adversidade, Isaac não entrou em confronto com ninguém, mas ele manteve a sua postura, manteve a sua posição. Ele não entrou em confronto com ninguém, não é verdade? Então, por isso, a nossa lição trata deste assunto como sendo o caráter de Isaac um caráter resiliente. Ele teve paciência, ele foi longânimo nas suas atitudes e assim o Senhor o abençoou grandiosamente. Este exemplo de caráter de Isaac é muito bom de se seguir. É muito bom para nós observarmos assim, porque, como eu já disse no nosso áudio anterior, a gente tem uma tendência muito forte de retribuir, de retaliar e dar o troco da mesma forma que nós recebemos alguma situação ofensiva. Nós costumamos dar o troco, mas muitas vezes não é dessa forma que as coisas se resolvem dentro da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor quer para conosco. Muito bem, soube enfrentar, Isaac soube enfrentar as oposições sem se exasperar, soube praticar a longanimidade. Ele foi longânimo, como nós já falamos aqui agora. Continuou mandando abrir poços. E a Bíblia, o texto bíblico de Gênesis, capítulo 26, versículos 22 e 23, diz assim: E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois de intrigas por parte dos seus perseguidores, dos invejosos, e Isaac ter que mudar, fazer mudanças,
cavar poços. Chegou o momento em que o Senhor dá vitória para ele. Agora ele cava um poço, e este poço ele dá o nome de Reobote, que significa livre da contenda, algo concedido por Deus. E diz mais a palavra do Senhor: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois, como eu disse, das adversidades, agora o Senhor abre as portas por causa da sua longanimidade, por causa do seu caráter resiliente. Então o Senhor agora abençoa Isaac de uma forma maravilhosa. Agora ele diz: o Senhor nos alargou, o Senhor nos fez crescer. Nós agora crescemos nesta terra. Era o poço do alargamento, concedido por Deus, livre da contenda. Isaac subiu dali a Berseba. Então, queridos, quando nós olhamos essa história, a história de Isaac, de seu caráter resiliente, nós aprendemos uma lição que vale a pena se manter muitas vezes calado, vale a pena se ter certos prejuízos para se manter um caráter, uma postura, para se manter uma paz, vale a pena, porque ali adiante, o Senhor tem algo maior e maravilhoso para cada um de nós. Então pense nisso, porque o Senhor tem algo melhor para você. Ainda que você tenha perdas, ainda que você venha a ser perseguido, invejado por alguém, não retribua, não entre em confronto, mas mantenha um caráter resiliente, aquele caráter de elasticidade, a capacidade de superação, porque assim o Senhor vai te abençoar grandiosamente. O tópico de número 4 diz a obediência e submissão. De quem? De Isaac. Certamente esses são os aspectos mais marcantes do caráter de Isaac. Nós já falamos muito dessa questão do caráter obediente, da submissão de Isaac. Ele soube honrar seu pai e sua mãe, como manda o Senhor. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando Deus falou com Abraão e ordenou que ele oferecesse o seu filho em holocausto. Isaac, amados, nos dá um grande exemplo de obediência e submissão. Essa história você conhece. Você sabe que Deus chamou Abraão e diz: Abraão, eu quero que você suba o monte e lá você sacrifique o seu filho, o seu único filho, Isaac. Sacrifique ele. Abraão prepara tudo, a lenha, enfim, todo o necessário para o sacrifício. Convida Isaac e os dois seguem para o destino. No caminho, ou chegando lá, Isaac pergunta: meu pai, está tudo aqui, está o fogo, está a lenha. E o cordeiro para o holocausto, onde está? Então, Abraão diz para ele: o Senhor proverá para si o cordeiro. Primeiro, amados, era algo estranho para Abraão, porque o Senhor não aceitava e não aceita sacrifícios humanos, holocaustos de pessoas. O Senhor nunca aceitou e nem aceita. Mas como o Senhor fez essa petição a Abraão, ele ia fazer. E o detalhe mais importante, certamente, chega o momento do holocausto, o Senhor fala para Isaac: Isaac, o holocausto, o cordeiro é você. O Senhor Deus pediu você. E Isaac não questionou.
Isaac se mostrou obediente e submisso a Deus em primeiro lugar. Se esta então a vontade do Senhor, então que seja feito. Então faça assim. Abraão prepara tudo. O altar, a lenha, enfim, prepara tudo. E quando ele vai imolar Isaac para oferecer o holocausto ao Senhor, o Senhor brada e diz para ele: Abraão, não faças nada ao menino, não faças nada a Isaac, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Agora eu sei que você teme ao Senhor. Então, ele olha para um lado, tem lá um cordeiro preso pelos chifres, e ele então oferece em holocausto ao Senhor nosso Deus. Daí, então, se tem Abraão como o pai da fé, porque foi pela fé que Abraão ia sacrificar o seu filho, consciente, sabendo, tendo certeza e convicção que, se o Senhor quisesse, poderia trazê-lo de volta, caso Isaac fosse sacrificado. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando Deus falou com Abraão e ordenou que ele oferecesse o seu filho em holocausto. Isaac foi amarrado sobre o altar para o sacrifício e não se rebelou, mas obedeceu, submeteu-se à vontade do Pai. Deus não permitiu que Abraão o imolasse e proveu um cordeiro para ser oferecido em seu lugar. Uma figura de Cristo oferecido em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus aceitou o gesto de Abraão como realizado pela fé. Então, queridos, é por isso que Abraão é tido como o pai da fé, porque pela fé ele ia oferecer seu próprio filho em holocausto ao Senhor nosso Deus. Então, queridos, a conclusão da nossa lição diz assim: a Bíblia nos mostra quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também no Novo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe para que nos espelhemos no caráter de Isaac, para o fortalecimento da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Muito bem, queridos, com esta palavra nós concluímos a nossa lição de número 4, que nós possamos manter o nosso caráter resiliente, a obediência, a submissão, para que o nosso Deus continue nos abençoando e fazendo de nós uma bênção para todos aqueles que estão em nossa volta. A lição de número 5 tem como assunto Jacó, um exemplo de caráter restaurado. O texto áureo diz, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 13. E a verdade prática, com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Que o Senhor continue te abençoando maravilhosamente, e logo logo nós voltamos para dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Seja abençoado em nome de Jesus.